Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e também aos nossos estudos. Hoje vamos falar sobre o Salmo de número 20 no nosso quadro Lendo Salmos com Spurgeon. Vamos falar dos comentários que Spurgeon fez em relação a este salmo, e você é o nosso convidado especial para juntos nós seguirmos aí este caminho de fé, aprendendo mais da palavra de Deus, combinado? Você que pode deixar seu like, curtir aqui o vídeo, compartilhar, deixar seu comentário, todas essas coisas ajudam bastante e você está convidado a fazer isso também, combinado? Vamos lá. Salmo 20 então, fala primeiro do título e de algumas informações gerais sobre esse salmo que Spurgeon nos traz. É um salmo que é escrito para a guerra. Nós vemos nos seus versículos que é um contexto de guerra e de oração em relação a isso. Já que Davi era um homem de batalhas, um homem que viveu muitas guerras, e Israel, durante todo o período ali que teve Davi como seu rei, teve incessantes batalhas. Então, Spurgeon reflete sobre quando a provação dos santos fornece consolo a outras pessoas que sofrem. Afinal de contas, se Davi não passasse por esses momentos de batalha, de guerra, de luta e sofrimento, esses salmos como esse, como o Salmo 20, não viriam a existir, Então, tolice tentar descobrir a ocasião em que esse salmo foi escrito, justamente porque, por se tratar de um contexto de guerra, ter tido muitos conflitos, muitas guerras, é difícil localizar ele em relação a uma linha do tempo aí. Bom, esse salmo é um hino de oração e ele é profético em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. É um salmo em favor de Jesus, profeticamente, é lógico, em favor da guerra que ele travou, em favor da noiva, em favor da igreja. A divisão proposta por Spurgeon para este salmo é o seguinte: dos versos 1 ao 4, nós temos uma oração pelo sucesso do rei na empreitada em que ele está se dispondo na ocasião desse salmo. Os versos 5, 6 e 7 expressam a confiança inabalável tanto em Deus como também no ungido de Deus, que nós vamos falar adiante nos versos. Verso 8 declara a derrota do inimigo e o verso 9 é uma súplica final ao Senhor. Iniciando então, no verso 1, nós temos ali um apelo ao Senhor que ele responda nos momentos de tribulação. Spurgeon diz que em tempos de conflito, súditos amorosos redobram as súplicas ao rei. Isso acontece tanto no contexto físico, como as súplicas ao rei Davi, do povo ao rei Davi, quanto também nós como servos de Deus. Todos os dias do nosso Salvador foram também dias de angústia, e ele fez desses dias de oração por conta do propósito que ele tinha, e ele era realmente sofredor. Ele é até apresentado assim pelas escrituras proféticas do Antigo Testamento. Mas nessa situação, Jesus é o nosso exemplo, porque ele nos ensina que para sermos beneficiados pelas orações dos outros, temos também que orar por nós mesmos. Nós oramos por nós, então temos uma vida de comunhão com Deus, e aí nós podemos ser beneficiados pelos nossos intercessores. E Spurgeon lembra então das orações que foram feitas no Getsemane, num momento de extremo sofrimento, de extrema tensão, onde Jesus se preocupa que as respostas não estavam chegando à sua oração, mas depois de insistência ele tem essas respostas, depois de bastante tensão e de repetir, de insistir na oração. O versículo também inclui uma proteção temporal e espiritual. O verso 2 inicia com a frase: que do seu santuário lhe envie socorro. E Spurgeon nos diz que não há socorro como que Deus envia, e lembra que um anjo veio do santuário do céu para fortalecer Jesus Cristo nos momentos de dificuldade. O nosso santuário hoje é o próprio Jesus Cristo, a quem nós recorremos às nossas dificuldades, em nosso sofrimento. No Antigo Testamento, Jesus Cristo era tipificado pelo templo, e agora ele é o verdadeiro santuário que Deus edificou, ele não foi edificado por mãos humanas. Então, na sequência, o verso diz que desde Sião o sustenha. A esperança aqui está firmada em Deus, e nós temos então as respostas às nossas orações e súplicas como o nosso bem mais rico. Spurgeon vai dizer que o bem mais rico do crente é esse, é ter a resposta, ser ouvido por Deus e ter respostas dele. Verso 3
antes de sair para a guerra, os reis ofereciam sacrifícios. Então é contextualizado esse versículo com essa informação histórica e associado ao fato de que Cristo foi o nosso sacrifício, um sacrifício que ressoa até os dias de hoje e ressoará eternamente o feito do Senhor Jesus. Na versão que eu segui aqui, que é a NAA, não tem a partícula selá, né, que indica pausa. Lembrando que os salmos são canções, são composições poéticas, então tem algumas instruções de como ela deve ser executada, e selá é uma indicação que instrui pausa. Então Spurgeon vai fazer uma reflexão sobre como a pausa contribui grandemente para, quando nós estamos em marcha para uma batalha. Parar, descansar, refletir pode ser de muito proveito. Ele diz que nós vivemos num mundo onde temos muita pressa, e a pressa às vezes é um impedimento para que nós possamos avançar. Então ele orienta que descansemos um pouco, meditemos sobre as coisas espirituais, sobre Jesus Cristo, corrijamos o nosso rumo, corrijamos o nosso coração para que nós possamos enfrentar a boa obra que está à nossa frente. Então, partindo para o verso 4, nós vemos então que para Cristo o desejo era a salvação do seu povo. Ele tinha essa missão, e uma missão que foi cumprida, já que o verso pede para que Deus cumpra os desejos do coração. Você já coloca o desejo de Cristo, e agora a igreja tem o desejo do cumprimento completo do que Jesus Cristo iniciou e disse, profeticamente, que aconteceria. Então ele lembra do versículo que está em Mateus 26:39, que diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. Então o desejo do crente está sempre atrelado à vontade de Deus, e por isso que sempre se cumpre, porque nós estamos ali em comunhão com Deus, e isso é fato. O verso 5 é um verso de alegria e de celebração. Então algumas versões traz: nós nos alegraremos pela tua salvação. Traz a alegria e a salvação. Na NAA traz: celebraremos com júbilo a sua vitória. Então, em vez de alegremos, celebremos, que é sinônimo, e tem vitória no lugar de salvação. Mas Spurgeon analisa no ponto de vista da versão que tem salvação, dizendo que em Jesus há salvação, e a salvação pertence a ele. Mas do mesmo jeito a gente pode dizer que em Jesus há vitória, e a vitória pertence a ele. Ele que nos dá a salvação, ele que nos dá a vitória e nos concede de bom grado essas coisas. No contexto histórico do Salmo, Spurgeon nos lembra que antes de o rei sair para a batalha, o povo já sentia uma antecipação da vitória, se alegrava por antecipação. Então esse é o contexto para o povo quando entoava, quando cantava esse verso deste salmo. Então nós também devemos nos alegrar, pois nós vimos a vitória em Cristo. Aquele povo vivia num contexto onde não conhecia o Messias, onde não conhecia o Cristo, e eles se alegravam em Deus. E hoje nós, mais ainda, que vemos ainda mais a revelação, vimos o próprio Cristo, sabemos da existência dele. Então Spurgeon faz uma reflexão interessante, e eu vou citar a frase como está escrita. Diz assim: a incredulidade começa a chorar no funeral antes de haver o morto. Por que a fé não deveria assobiar antes do começo da dança da vitória? Ou seja, ele ilustra, ele coloca aí uma ilustração em relação ao funeral, onde estão esperando chegar o corpo, ainda não foi preparado o corpo, e as pessoas já estão chorando antes do corpo chegar. Então nós devemos também antecipar a nossa alegria pela vitória, porque nós já tivemos o atestado de que ela acontecerá, a profecia, e Cristo nos afirmando isso. Então o verso termina dizendo que o Senhor satisfaça todos os seus desejos, e essa curta oração, na visão de Spurgeon, resume os desejos da igreja. Mas ele diz que nós nunca devemos nos esquecer que entre essas petições está a petição do escolhido, lá em João 17:24. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. E aqui mostra mais uma vez a sincronia, a associação indissolúvel da vontade da igreja, da vontade do crente com a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Então você vê que esse verso
assim como alguns que vão vir à frente, fala de nós recebermos nossas petições, e em nenhum momento Spurgeon vai falar aqui de prosperidade, ou vai falar de algo que você vai determinar e vai autorizar que aconteça com você, mas está tudo dentro do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. Verso 6 começa com a frase: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. E dessa frase Spurgeon tira insights muito interessantes, pensamentos, reflexões muito interessantes. Ele inicia ali dizendo: agora sei, e ele vai falar sobre a humildade que tem em nós nos colocarmos dispostos a aprender. Ninguém deve se colocar como sabe tudo, como alguém que já não tem mais o que aprender, e essa humildade leva a gente a aprender mais e mais com Deus. Então o salmista diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ou seja, eu aprendi uma coisa nova, eu vivi essa experiência porque Deus me concedeu. Então aqui tem tanto a humildade de aprender, quanto a confiança que é gerada pela oração, porque ele fala: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, mostra uma convicção e uma certeza. E ao ungido aqui, Davi está se referindo a ele próprio como ungido, como rei, né? Ele foi ungido como rei por Deus, mas é claro que o próprio Jeová ungiu Jesus para ser príncipe e salvador. Então tem essa associação profética também. E na última parte do verso, nós vemos aí a santidade e o poder de Deus que vem para salvar o Cristo na sua missão, que vem para orientar e para salvar o Cristo no seu propósito na terra, na sua luta na terra. Então, considerando que Jesus foi ouvido, nós também seremos ouvidos em nossas orações e teremos os nossos propósitos guiados por Deus conforme a vontade dele. E o verso 7 é um verso muito, muito, muito conhecido, tema até de músicas, que diz: onde está depositada a confiança do homem? Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. A fé vê em Deus, que é um Deus invisível, algo muito mais valioso, muito mais poderoso do que cavalos e carros de guerra que causam estardalhaço. Pense na movimentação de carros de guerra guiado por cavalos, aquela poeira, todo aquele alvoroço. Isso era muito visível para os exércitos da época, e Spurgeon vai dizer que o carro de guerra era a máquina mais temida nos dias de Davi, puxadas por cavalos, né? Mas a fé vê em Deus, um Deus invisível, algo muito mais poderoso e valioso do que esses artefatos de guerra. Então, os israelitas, inclusive, Spurgeon vai lembrar que eles não podiam ter cavalos para demonstrar a confiança em Deus. Esse foi um dos problemas que teve em Salomão, inclusive, que se respeitou várias regras que eram instituídas para o povo de Israel, que era não ter cavalos. Ele adquiriu cavalos e adquiriu no Egito, onde era para não voltar e fazer ali um acordo desse tipo. Então, Spurgeon fala sobre essa questão dos israelitas não dependerem de carros de guerra, de cavalo, mas confiar em Deus, e reflete que em nossos dias muitos professam pertencer ao Senhor, mas não dependem, não colocam a sua confiança em Deus, né? Eles acabam sendo como foi Salomão, e acaba se apoiando no seu próprio braço, na sua própria riqueza, ou até mesmo se apoiando em outros para depositar a sua confiança. Partindo para o último bloco, os versos finais aqui, o 8 e o 9. No 8 nós temos aí uma reflexão bastante interessante também, porque logo depois de falar que nós vamos confiar no Senhor e não nos artefatos de guerra, diz que aqueles que confiam nos artefatos de guerra, mas não têm o Senhor, eles se prostram e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Então, Spurgeon diz que no princípio os inimigos estão de pé, com orgulho, com soberba, para enfrentar a Deus. Contudo, logo são encurvados quando a força de Deus se opõe a eles, até porque a sua fundação está podre. Então, quando é forçada, realmente cede. Então, isso ele está falando, claro, de uma maneira espiritual e poeticamente, como Spurgeon é excelente em fazer. E na sequência desse raciocínio, ele vai falar então daqueles que confiam no Senhor, e nós pensamos, então ele vai falar que quem confia no Senhor está diferente dos ímpios, está firme, estará de pé, e ele fala, não, os crentes são derrubados já no primeiro ataque, no primeiro golpe o crente cai, mas tem a mão do Todo-Poderoso, o braço do Todo-Poderoso que os faz levantar.
Isso foi bastante interessante ao momento que eu lia, né, o comentário dele, de ter essa quebra de expectativa que eu tinha ali. E é verdade, né? O versículo diz que nós nos levantamos e nos mantemos em pé. Se nós nos levantamos é porque nós caímos, fomos derrubados. E realmente nós fomos derrubados pelo pecado da desobediência. Nós somos toda vez as tentações vêm, nos derrubam, mas Jesus Cristo, né, de Deus, através do seu plano, através de Jesus Cristo, nos estendeu a mão, nos levantou, e aí sim nós nos mantemos de pé pela força de Cristo. E para encerrar o Salmo, né, com o versículo 9, Spurgeon propõe que nós encerremos o Salmo com um brado sincero, que é o que o verso 9 propõe. Ele diz ali, ó Senhor, dá vitória ao rei. O rei que estava saindo à guerra, né, pede vitória a Deus em relação a essa batalha e responde quando clamarmos. Então, a frase que Spurgeon termina é: Deus salve o rei, Deus salve o rei Jesus e que ele venha logo reinar. Bonito, né? Bacana, interessante o Salmo 20, muito conhecido pelo verso que fala ali sobre os carros e sobre os cavalos, o verso 7, mas também muito profundo, entender todo o contexto e tudo o que a Bíblia nos traz como ensinamento. Graças a Deus pela vida de grandes homens de Deus que nos proporcionaram esses ensinamentos, e nós vamos seguindo estudando e aprendendo cada vez mais. Combinado? Lembro você novamente para curtir o vídeo aqui, ajudar a gente a levar a palavra mais longe, tá? Se você puder e quiser compartilhar com outras pessoas, será muito bem-vindo também, combinado? E é isso, nós seguimos por aqui, abençoando e sendo abençoados.